Olá pessoal, meu nome é Roger, né? Como tá aqui nessa capa aqui do trabalho, né? Então eu quero apresentar para vocês um software bem interessante, né? Juntamente com uma ferramenta. Que ferramenta seria essa? A ferramenta seria essa linguagem chamada LaTeX, né? Para quem nunca ouviu falar. Então eu até vou pegar uma definição dessa linguagem LaTeX, o que ela significa, né? Então a gente tem uma página lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né, que fala que tem uma definição a respeito do que se trata o LaTeX. Então, conforme a página define o seguinte: LaTeX é um sistema ou programa de marcação para editoração de documentos de alta qualidade tipográfica específico para elaboração de textos científicos. Até faz uma observação aqui embaixo: o que LaTeX não é? Um processador de texto, né, do tipo OpenOffice ou Word do Office. Então ele não é um editor de texto, ele é uma linguagem, né, como dito aqui, né, um sistema, um programa de marcação que ele foi elaborado para que fossem produzidos textos científicos. Artigos, teses, dissertações, além da elaboração de vários outros tipos de documentos, assim como livros, mesmo publicações de alto padrão tipográfico. Então ele é uma ferramenta diferenciada, ideal para quem está fazendo aí o seu trabalho acadêmico. No nosso caso, o que acontece? A gente está fazendo aqui um trabalho, né, que é para Escola de Instrução Especializada, uma escola do Exército, assim como todas as escolas do Exército, Marinha, Aeronáutica, obedecem as regras da BNT. Então, o LaTeX, nesse ponto, ele é muito útil porque o estudante ele passa a se preocupar. Eu digo pro pessoal lá, é 5%, depende muito de pessoa para pessoa. O que é o 5%? O 5% é o tempo que o aluno ele vai perder revisando a formatação do trabalho, algum erro, alguma coisa. Porque o programa, basicamente, se você tiver um modelo editado justamente para o trabalho que você quer fazer, seja ele um artigo, uma dissertação, né, uma tese, ou então monografia, como é o meu caso, ele vai perder muito tempo com essa questão de formatação. É algum ajuste ou outro, um tempo para aprender a linguagem LaTeX, para que possa utilizar e redigir o documento, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar bem claro, né, que esse exemplo, né, esse exemplo de trabalho não é meu. Então, conforme aqui a primeira parte, o comentário do trabalho desse modelo aqui, ele foi redigido, né, ou criado, né, por Hugo Vieira Neto, Diogo Rosa Kuyaski, acredito que seja essa a pronúncia, e por Marcos Talal, César M. Vargas Benites, Glauber Gomes de Oliveira Brant. Então esses são os autores. Então esses são os autores desse documento. Eu encontrei esse documento com a nomenclatura de modelo LaTeX PPGSE da UTFPR. Eu conheço o UTFPR, né? Tive a oportunidade de ir lá algumas vezes. Não fui estudante da UTFPR, né? De repente, no futuro consiga fazer meu mestrado lá, mas no momento estou bem longe de lá. E então não tem essa possibilidade, mas é uma instituição de ensino renomada do Paraná, né? Na área tecnológica, né? Então é interessante, quem quiser conhecer o UTFPR, realmente forma muito bons profissionais, né? E pesquisadores, né? Consequentemente pesquisadores. Já tive a oportunidade de ter acesso à escola, já fui apoiado por ela, inclusive. Não vou citar em que aspecto, né? Aliás, escola não, instituição de ensino superior, né? Então vamos lá. Mas enfim, de qualquer forma, então a gente vai ter esse modelo. Então, primeira coisa, o LaTeX ele pode ser editado de várias formas. Você pode, digamos assim, eu não quero usar esse software que eu estou usando web aqui. Então existem outras alternativas, como seria o caso do Text Studio. Vamos pegar aqui o Text Studio, né?
Então, o Text Studio, ele é um editor dessa linguagem LaTeX, né? Então, vocês podem verificar aqui, tem a página de download dele. Sempre, pessoal, baixem da página de download original, né? Nunca baixem de outras páginas aí, de terceiros aí, porque isso é muito perigoso. Você pode pegar, essa regra ela vale para qualquer software, né? Então você deve sempre baixar da página do desenvolvedor, do fabricante e tal, o representante legal daquela ferramenta, né? E a gente tem outras alternativas. Dentre essas alternativas, eu gosto muito desse cara aqui, que ele se chama Overleaf, né? Então, se eu digitar aqui na internet, aqui, vamos lá, Overleaf, ok, eu vou entrar aqui no Overleaf. Só que como eu já tô logado, já tenho conta nele, né? Então ele já abre diretamente para mim. Eu tô com uma seção aberta dele ali em outra aba no navegador, então ele já vai abrir para mim. O Overleaf, pessoal, ele permite que você edite em vários tipos de trabalho. Então eu vou colocar aqui só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Eu tenho alguns trabalhos, né? Aqui, alguns exemplos que eu baixei, né? E tava ali dando uma brincada, né? Até porque eu não terminei nenhum deles, né? Mas eu tava verificando vários modelos, tanto para pentest, quanto para artigo, quanto para nesse caso aqui, que é uma monografia, né? Então eu encontrei essa monografia, né? Que o nome original dela era LaTeX, né? PPGSE, UTF-PR. E eu só clonei ela aqui, eu tenho um botão aqui de clonar, ó, né, descopiar, mas é um clonar, né? Então, desse botão de clonar, eu clonei ela para ficar com o modelo original, né? Caso eu errasse alguma coisa, eu pudesse ter o código original para verificar. E então eu clonei e alterei os campos, né? O local que vocês vão encontrar, ó, se digitar aqui modelo LaTeX PPGSE, o TFPR, vocês vão encontrar isso na internet. Mas eu vou deixar o link na descrição, né, do vídeo, né, para facilitar a vida, né. Eu também posso, apesar que deixando, né, esse link, né, vocês vão abrir aqui como template, ó, tem esse botãozinho Open as Template, mas também a pessoa pode verificar o código fonte, pode fazer o download, né, pode editar naquele Text Studio que eu falei antes, né, que é esse cara aqui, pode editar nele. Eu optei por realizar a edição online, né, até porque não se trata de nenhum documento assim de caráter reservado, um documento público, né, um documento geral, como tem vários artigos aí na internet falando sobre a defesa cibernética, até por um arquivo que eu encontrei, um dos artigos aqui que eu vou utilizar. Então tem muita coisa falando sobre isso e basicamente no caso do artigo que eu não vou descrever aqui, né, da monografia, eu digo, vai se tratar como algumas boas práticas, né? Então é uma coisa mais básica, mais geral, então não tem problema. Agora, quem for utilizar algum assunto que seja de caráter reservado, vai utilizar então a versão desktop, daí não vai ter acesso à nuvem, né? E não vai ter o perigo daquele determinado assunto aí vir a entrar assim digamos assim, sair do domínio onde deveria estar, mas não é o nosso caso, isso aqui não é o caso. Vamos lá, então abrindo ele como template aqui, ele vai abrir um modelo assim. Então, quais os campos, aqui já dei uma formatada, né? Quais os campos que eu vou modificar? Os campos que eu vou modificar são os campos relativos aqui aos dados da escola, por exemplo, aqui, vamos lá. Instituição, escola de instrução especializada, programa, curso de habilitação, quadro auxiliar de oficiais, área, segurança e defesa. Isso aí é o que está na nossa orientação em relação à confecção dos trabalhos. Documento, monografia. Abaixo disso aqui, ó, ele pede também para que insira no caso o nome monografia em inglês, né? Nível, tecnólogo, curso, gestão de administração pública, titulação, tecnólogo, ele repete aqui. O nome, título do trabalho, o título em inglês, né? Tem o título em inglês ali, autor, né? O formato de citação, palavras-chave, eu não coloquei nenhum ainda, né? Ele tem também a questão da banca, né? Então ele fala aqui, ó, como requisito parcial para obtenção do título D. Então aqui tem que alterar também. Nome do orientador, ainda não tem nenhum orientador e co-orientador.
o local, né, no meu caso Brasil DF, a data ele completa dessa forma aqui, ele faz automaticamente. Então, com essa variável the year aqui, ó, ele acaba inserindo, né, o ano automaticamente, né? Então eu mantive dessa forma. O resultado, pessoal, o resultado, ele, quando você clica aqui em recompilar, ele vai gerar automaticamente o PDF. Se você quiser baixar o PDF, você vai vir aqui, ó, baixar PDF, pronto, está baixado o PDF. Não tem como eu bater sobre todas as formas aqui de edição dele, todos os detalhes, mas basicamente eu vou passar aqui algumas coisas. Por exemplo, agora eu estou mexendo aqui no modelo.txt. Aqui tem algumas NBR aqui que foram adicionadas, são arquivos de configuração, certo? Então vamos lá. Aqui mais abaixo, até interessante, ó, que ele mostra, quando eu cliquei no modelo text, que é o meu arquivo de configuração principal, ele mostra aqui já as partes, né, do meu documento. E essas partes desse documento, se vocês repararem, elas vão estar aqui, ó. Vamos lá, vamos verificar aqui. Vamos verificar aqui. Cadê? Ok. Então, esse documento, ele foi colocado todo aqui, ó. Todo o documento, tá? Terceiro capítulo, ele tá inserido no mesmo modelo text. Pode colocar assim? Pode. Mas também vocês podem colocar o primeiro capítulo, o segundo capítulo em documentos diferentes. Você vai aqui e vai criar um novo arquivo, né? Eu posso fazer isso no segundo vídeo, né? Com essas informações, você pode adicionar um arquivo e separar. E no documento principal, basta que insira aqui, como está inserido aqui, ó, lista de símbolos, que a lista de símbolos, inclusive, é um outro documento. Vamos verificar aqui, lista de símbolos, ó, tabela de símbolos, aliás. Então, lista de símbolos, tabela de símbolos, né? Então tem a formatação dessa tabela de símbolos aqui. Basicamente, o documento principal, vocês podem colocar vocês podem pôr, né, acrescentar o restante dos documentos que são citados aqui no trabalho. Existem alguns arquivos aqui relativos à bibliografia e existem alguns arquivos relativos ao que? Relativo às imagens, por exemplo. Vamos falar das imagens aqui. Cadê as imagens? Não está a pasta aqui das imagens. Vamos lá. Aqui a imagem ela está solta, mas você pode criar uma pasta também, né, em relação à imagem no momento de inserir ela. O objetivo desse vídeo não é esgotar tudo que eu poderia falar sobre o trabalho, mas é uma introdução para o pessoal entender ali que, apesar de em primeira mão assim parecer meio esquisito, né, de realizar o trabalho nele, ele é bem interessante e poupa muito trabalho. Eu tive contato com ele em 2012 e falo para vocês, pessoal, 100% realmente é uma linguagem espetacular. E esse software Overleaf também é muito bom, né? Eu estou usando a versão gratuita, né? Que as limitações acabaram não influenciando muito. Se eu precisasse mais espaço em nuvem e tal, eu teria que pagar uma taxa. Bom, mas fica aí a dica, né, pessoal? Agradeço pela atenção. Curte aí, quem puder, se inscreve. Vou falar em mais vídeos, né, sobre algumas formatações, adição de capítulos e outros detalhes aí a respeito do LaTeX. Obrigado. Não se esqueçam novamente de se inscrever no canal e curtir aí. Valeu!